Irmãos, contra mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem, o título, é A superação nos traz uma nova história. Aleluia. A superação nos traz uma nova história. Superar significa alcançar a vitória. A palavra superar significa alcançar a vitória. Vencer. Olha que lindo. A palavra superar significa alcançar a vitória. Vencer. Quando nós superamos o nosso passado, nós vamos entender o que Paulo estava querendo dizer. Quando nós superamos as coisas que para trás ficam, nós passamos a alcançar a vitória. Nós passamos a vencer. E é assim, aleluia, que o ano de 2022 será nas nossas vidas, alcançando a vitória e vencendo, alcançando a vitória e vencendo no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este ano é um ano, aleluia, que nós vamos alcançar a vitória em Deus. Glórias a Ti, ó Deus. Paulo, quando ele pega e fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo está dizendo, eu esqueço tudo que para trás ficou, para que eu consiga olhar para Cristo. Tudo aquilo que para trás eu deixei, todas as coisas que aconteceu lá atrás, nós temos que lembrar que Paulo, ele era um perseguidor, ele era um homem mau, ele era um assassino. A Bíblia vai dizer que ele estava presente quando Estevão foi morto. Paulo tinha um passado que não correspondia com aquilo que ele iria fazer ainda. Quando ele diz isso, deixo as coisas para trás, eu ainda não alcancei toda a plenitude do conhecimento de Cristo, mas eu estou prosseguindo para frente, eu vou aprendendo com Cristo, eu vou superando, deixando as coisas para trás e vou vencendo cada vez que eu caminho. Eu olho para o alvo, e o alvo é o Senhor. É dessa forma que nós como igreja devemos olhar. Iniciou-se um ano, aleluia, de 2022, mas nós temos que olhar para frente. Muita coisa aconteceu, todos vocês sabem, aconteceu no mundo inteiro, não foi apenas aqui em Jandira. Muitas coisas aconteceram, irmãos, no passado. Muitas coisas aconteceram no ano de 2021 que nos deixaram muito tristes. Perdemos familiares, perdemos emprego, perdemos saúde, perdemos a esperança. Isso aconteceu no mundo inteiro. Foi um ano tenebroso, não apenas o ano de 2021, o ano de 2020, o ano de 2019. Há algumas pessoas que no ano de 2018, no ano de 2017 e tantos anos para trás ainda continuam presas nos seus passados, e por isso elas não conseguem avançar para uma nova história, elas não conseguem vencer, elas não conseguem progredir, porque elas estão sempre presas ao passado. Muita coisa aconteceu, aleluia, no passado aqui na nossa igreja, aconteceu na vida de vocês e na vida dos seus familiares. Eu não sei o que aconteceu na vida de cada um, mas eu sei que perdemos muitas coisas, tivemos muitas adversidades, mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que estão para trás, eu olho para frente e continuo olhando para o alto, que é Cristo. Então eu deixo todas as coisas para trás para alcançar a vitória. Eu paro de olhar para o meu passado para alcançar, aleluia, a vitória em Deus. Glórias a Ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não conseguimos avançar. Muitas das vezes nós não conseguimos. Quando Paulo diz isso, ele está falando a respeito de um crescimento espiritual que as pessoas precisam ter. Ele está falando a respeito de progredir na maturidade cristã. E muitas das vezes não conseguimos progredir. Mudou-se o ano. À meia-noite virou-se o relógio de 2021 para 2022. Mas nós não conseguimos deixar coisas do passado para trás. É claro que nós podemos olhar para o passado para aprender. Quando nós olhamos os nossos erros, o pastor falou a respeito disso na mensagem dele, quando nós olhamos os fracassos e os erros que nós temos, nós deixamos os fracassos, nós deixamos os erros e passamos a andar corretamente. Muitas das vezes nós podemos olhar para o passado como um aprendizado, mas nós não podemos ficar agarrados às coisas do passado, às mágoas do passado, às
as brigas do passado, trazer toda essa carga, essa quinquilharia de coisas para a nossa vida e queremos adentrar o ano novo, um ano de 2022, carregando um monte de amarras. Quando nós vivemos no passado com coisas presas, quais são essas coisas que podem estar presas nas nossas vidas? Pecados que ainda não abandonamos, mágoas pela vida das pessoas, a falta de perdão que não liberamos às vezes de algo que aconteceu. Não sei se foi o pastor também que falou, né, pastor? Eu estou prestando muita atenção na mensagem do pastor, depois eu não sei o que foi isso. Mas coisas que aconteceram muitas das vezes há 17, há 20 anos, foi o pastor mesmo. E ele falou, eu estava falando a respeito da pastora, né, de coisas que aconteceram 16 anos atrás, ele está lembrando agora. Não! Esquerda, é claro que ele deu um exemplo de algo simples, mas eu estou pegando situações que muitas das vezes foram dolorosas. Muitas das vezes foram destrutivas, que levou pessoas muitas das vezes a cair na depressão, a cair no desespero, que às vezes destruiu famílias, e ficamos presos e não liberamos perdão para essas pessoas. Isso é terrível, amados, que a Bíblia fala que quando nós não perdoamos, quando nós temos o nosso coração carregado, a gente não consegue ter uma vida, não consegue fluir diante de Deus. O Espírito Santo não consegue trabalhar, porque há mágoas, e isso precisa ser abandonado. E Paulo fala, deixo todas as coisas para trás, olho para o alvo, que é Cristo. A Bíblia fala de muitas histórias de superação, de muitas pessoas que passaram por inúmeras dificuldades e conseguiram superar, conseguiram olhar para frente, aleluia, e ver uma esperança, ver o Senhor, ver a luz no fim do túnel. Uma dessas histórias que eu gostaria de ilustrar, que é bom a gente colocar uma história para ilustrar a superação, é a história de Agar. Agar, mãe de Ismael, concubina de Abraão, ela tinha uma história passada, um passado dela, um histórico passado terrível. Agar, ela era escrava. Ela era uma egípcia, vivia na casa de Abraão, era serva de Sara, mas ela era uma escrava. Naquela época era comum, né? Existia escravidão, era permitido, né, pelas leis da época. E ela era uma escrava. O escravo não tem direito a nada. O escravo, para quem conhece um pouquinho da história do Brasil, né, a gente não precisa olhar para o Oriente, basta lembrar da história da escravidão no Brasil, e vocês vão ver o sofrimento que era a escravidão. Os escravos preferiam morrer a serem escravos. Eles preferiam ser mortos do que continuar servindo, sendo subjugados pelos seus senhores. Essa era a situação de Agar. Ela era uma escrava. Ela estava na casa de Abraão, mas ela não tinha liberdade, ela era uma escrava. Então veja, ela veio de um povo escravizado. Além de ser escrava, Agar também, aleluias, além de ser escrava, ela também era de um povo que não servia a Deus. Então, o egípcio, ele não conhecia o Senhor, logo, Agar também não conhecia o Senhor. E mesmo andando na casa de Abraão, e vendo como Abraão, aleluia, servia a Deus e era fiel ao Senhor, aí em nenhum lugar da Bíblia você vai ver dizendo que Agar adorava ao Senhor, ou adorava, ou servia ao Senhor. Então, além dela ser escrava, ela veio de uma nação que não conhecia Deus. Logo, quem não conhece a Deus não tem esperança. Quem não conhece a Deus não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade, não tem temor, não tem bênção. Amém? Quem não conhece a Deus não tem nada disso. Levítico, né? Então, quando olhamos para a vida dela, ela era uma escrava, veio de uma nação que não servia a Deus. Ela não era esposa, ela era concubina. Além de tudo isso, Abraão poderia ter se casado com ela, era permitido se casar com mais mulheres na época, mas a Bíblia vai dizer que ela era concubina, serva de Sara. A esposa não tem direito a nada. Ela teve o filho Ismael, que não era dela, era filho de Sara, porque naquela época a serva, quando tinha um filho, passava a ser da sua senhora esse filho, e não dela. É mais ou menos como se fosse uma barriga de aluguel, né? Todo mundo sabe que é barriga de aluguel, né? Então a barriga de aluguel, a mãe, ela
gera aquela criança dentro da barriga do leão, mas quando nasce é dela? Não, não é dela, é da mãe que contratou. Aqui no Brasil só é permitido em casos muito específicos a questão da barriga de aluguel, nos Estados Unidos por meio de contrato. Mas naquela época, então na época do Oriente Médio Antigo, a célula tinha um filho, a criança era da sua senhora. Olha que situação difícil de se superar. Ela era escrava, ela era concubina e ela era da nação que não servia a Deus. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado na vida de Agar. Mas o Senhor, aleluias, olha para a vida de Agar, quando ela é expulsa por Abraão, da sua casa, por Sara, e ela, quando ela está lá no deserto, a Bíblia vai dizer que ela estava no deserto, a água se acaba, ela deixa a criança, o seu filho pequeno, e é um tiro de um arco de flecha, é a distância que ela se afasta para não ver a criança morrer. E ela se afasta, mas Deus para ele falar para Agar, o anjo fala para Agar: por que te afliges? Veja, apesar de toda essa situação do passado de Sara, de Agar, apesar de toda essa situação desfavorável, apesar de tudo de ruim que ela viveu, o Senhor olha para ela, aleluia. O Senhor olha para você, o Senhor olha para mim, apesar de tudo aquilo que nós vivemos, apesar de todo o nosso passado, o Senhor olha para mim e olha para você, e Ele olha para Agar e fala: por que tens? O que te aflige? O que te aflige? Eu ouvi o clamor do menino. Aleluia. Nós estamos na semana do clamor, amém? Aleluia. Ele diz: Deus ouviu o clamor do menino. Quando eu estava lendo, eu falei: mas Jesus, a Bíblia não vai falar quantos anos tinha Ismael, mas a Bíblia fala que ele chorou, não que ele orou. A Bíblia vai dizer que ele chorava. Mas para Deus o choro era clamor. Para Deus o seu choro é clamor. Você não precisa falar muitas palavras. Para Deus, aleluia, basta você se colocar na presença dele, como você fez nessa noite aqui de joelho. Basta, aleluia, você chorar e dizer que para ele é clamor. E se é clamor, ele ouve. E se é clamor, ele responde. E se é clamor, aleluia, uma nova história para você. Glória a Deus. E aí ele vai falar: Deus ouviu o clamor do menino. E a história de Agar é mudada. Uma nova história chegou na vida dela. Ela não morreu. A criança não morreu. Aleluia. E Deus deu força para que ela superasse aquela situação. E a Bíblia vai dizer que ela viu o menino crescer e ainda o casou. Olha que coisa, que bênção. Glória a Deus, aleluia. O que parecia perdido para aquela mulher por conta do passado. Uma mulher que era escrava, uma mulher que era concubina, uma mulher que não tinha a presença do Senhor, não conhecia Deus, o que parecia que era tudo errado. Uma nova história Deus fez na vida daquela mulher. E dali para frente a Bíblia diz que Deus foi com o menino. Aleluia. E Deus foi com ele. Deus deu promessas, aleluia, para o filho de Agar. Disse: dessa criança eu vou fazer uma grande nação. E ela viu isso acontecer. Em Gênesis capítulo 21, versículo 21, a Bíblia vai dizer que ela casou, arrumou uma esposa para o seu filho. Ou seja, ele já era adulto, que era uma criança, ela viu ele se desenvolver. E a história daquela criança não foi perdida no decorrer da história, porque o Senhor abençoou. E aqui nós aprendemos, aleluia, duas coisas a respeito da superação. Aprendemos várias coisas, né? Mas eu vou ficar só em duas, porque senão a mensagem fica muito longa. Então nós aprendemos pelo menos, corrigindo, pelo menos duas coisas a respeito da superação. Salmos 44, se você puder abrir. Eu não marquei o post-it aqui, mas a gente acha rapidinho. Salmos 44, versículos 6 e 8. 6 ao 8. Salmos 44, versículos 6 ao 8. Nós vamos ver no Salmos 44, versículos 6 e 8, que a superação, aleluia, que nós, o ato de superarmos algo não é das nossas próprias forças, mas vem da mão do Senhor. Aleluia. Não somos nós
que fazemos algo para superar, mas o Senhor te ajuda a superar o teu passado. O Senhor ajuda a superar todas as coisas ruins que atrás ficaram. O Senhor te ajuda a superar tudo o que se passou. Ele te dá a vitória. Salmos 44, versículo 6 e 8 diz assim: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o seu nome. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ver então que não é quando diz aqui que não é no arco, nem na flecha e nem na espada, é que não é pelas nossas forças. Nós não conseguimos nada, nós não superamos nada, nós não avançamos pela força do nosso braço. Nós conseguimos porque o Senhor é continuamente conosco. Nós conseguimos porque é Deus que nos dá vitória. Assim como foi na vida de Agar, daquele menino, não foi nada que ela fez. O Senhor olhou e fortaleceu e diga: não te aflige, não fiques aflita. Por que estás aflita? Fica sossegada. Eu sou contigo, eu vou abençoar o teu filho. É eu que vou te ajudar a superar. Você vai superar, porque eu sou com você. Quando nós temos o Senhor em nossas vidas, em nossos corações, aleluia, nós conseguimos superar todas as coisas. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós, aleluia, andamos confiantes em Deus, porque a superação está nas mãos poderosas do Senhor, não na nossa força, para que nós não venhamos a nos gloriar em nós mesmos, não nas nossas ações e atitudes, para não nos acharmos muito inteligentes, muito capazes, muito dignos de algo. Não. Nós conseguimos porque o Senhor, Ele nos abençoa, Ele faz com que tenhamos uma nova história e alcançamos a vitória da superação. Aleluia. E a segunda coisa que nós aprendemos facilmente com essa história de Agar, aleluia, e a respeito da superação, é que a superação, ela é um ato de fé em Cristo. Aleluia. A superação é um ato de fé. Se nós não crermos no Senhor, se nós não tivermos fé em Cristo, nós não superamos nada. Nós não conseguimos superar porque, aleluia, como é o Senhor que nos capacita, como é o Senhor que nos fortalece, como é o Senhor que coloca, aleluia, a sua espada à nossa frente, desembainhada para nos proteger e nos guardar, como é o Senhor que faz todas essas coisas, nós precisamos crer, então, em Deus. Abra comigo em 1 João, capítulo 5, 1 João é antes de Apocalipse, as 3 epístolas, antes de Apocalipse e Judas, né? 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. 1 João 5, versículo 4 e 5. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir? Vamos repetir? Porque, apesar que a tradução acho que é diferente da de vocês, mas vamos tentar, tá? Vamos todos juntos, vamos todos ver. 1, 2, 3. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Aleluia! Então nós vencemos o mundo pela nossa fé que nós temos em Cristo. Nós superamos, aleluia, este mundo, nós superamos as aflições, nós superamos as doenças, nós superamos, aleluia, as situações que vêm contra a nossa vida, nós superamos, aleluia, o opróbrio, nós superamos a vergonha, nós superamos todas essas coisas que o mundo bombardeia contra as nossas vidas, pela nossa fé em Jesus. Aleluia, aleluia. Quando nós temos a fé em Jesus Cristo, nós superamos e avançamos. Quando temos fé em Jesus Cristo, aleluia, quando cremos no Filho de Deus, nós conseguimos atravessar os obstáculos e passamos, aleluia,
muitas das vezes de uma situação de derrota para uma situação de vitória. Passamos de uma situação, aleluia, difícil, complicada, para uma situação de paz, para uma situação de alegria, para uma situação de regozijo diante do Senhor. Aleluia. Porque superar, aleluia, todas essas coisas faz parte de termos fé em Cristo Jesus. Aleluia. E de acreditarmos e sabermos que não é pela força das nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Aleluia. Que em nome de Jesus Cristo possamos ser como o salmista. Acho que é Salmo de Davi, 118, ele vai dizer assim: ó Senhor, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Aleluia. Davi vai dizer: Senhor, salva-nos. Ó Senhor. Ó Senhor, quando nos ajudar a superar, prospera. Prospera na tua igreja. Prospera, aleluia, na tua casa. Prospera na minha vida. Prospera na tua vida. Que, aleluia, que a prosperidade do Senhor, que as alegrias do Senhor venham nos alcançar no ano de 2022. Se nós deixarmos para trás, se nós não olharmos, aleluia, para o passado, se isso não for mais um empecilho para você avançar, que você ande, que você caminhe, que no ano de 2022 e no ano de 2023 e no ano de 2024, que todos os anos daqui para frente nós superemos todas as coisas com a nossa fé em Cristo, aleluia, sabendo que Ele faz você superar em todos os momentos. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Eu creio que o Senhor pode, aleluia, me ajudar a superar. E a superação do Senhor, não minha, aleluia, mas da palavra dele, a superação do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos, aleluia, crer e acreditar nisso.